Olá! Hoje vamos mergulhar fundo para entender a resposta do nosso corpo ao estresse. É um mecanismo fascinante que vai de um simples pico de adrenalina até se tornar um risco real para a nossa saúde. A grande questão é como que um pensamento, algo que parece tão abstrato, uma preocupação na nossa cabeça, consegue se transformar num problema físico de verdade. Bom, a jornada que esse pensamento percorre dentro do corpo é uma história bem complexa e, por incrível que pareça, muito interessante. Ok, então nosso roteiro para entender tudo isso é o seguinte. Primeiro, vamos ver que o estresse tem uma resposta de duas velocidades. Depois, a gente foca na descarga imediata de adrenalina e no efeito do cortisol a longo prazo. Em seguida, vamos entender como isso tudo afeta o coração e, para fechar, vamos desvendar aquele famoso mito da personalidade tipo A. Vamos começar por aqui. O corpo humano tem basicamente dois sistemas principais para lidar com o estresse. É como se tivesse duas pistas numa estrada, uma via expressa para emergências e uma pista mais lenta para situações que se arrastam. Cada uma opera num tempo diferente. De um lado temos a resposta rápida, o famoso lutar ou fugir. É o eixo SAM. A função dele é preparar o corpo para reagir na hora. Do outro lado, a resposta lenta, o eixo HPA. Esse já é um sistema pensado para aguentar o tranco a longo prazo. Vamos começar pela resposta imediata. Essa é a primeira linha de defesa do corpo. O foco aqui é total em velocidade e em deixar tudo pronto para a ação imediata. E o processo é uma cascata que acontece em um piscar de olhos. Primeiro, o sistema nervoso simpático já dá um gás direto no coração, nos pulmões. Depois, ele manda um sinal para a medula adrenal, que, por sua vez, libera a adrenalina no sangue. É quase instantâneo. E qual o objetivo disso tudo? Acelerar o coração, a respiração, mandar mais sangue para os músculos, basicamente deixar a gente super alerta para tomar decisões rápidas. O ponto-chave aqui é que essa resposta é perfeita para ameaças físicas, de vida ou morte, que duram pouco tempo. Certo, mas e quando o problema, o estresse, não vai embora rápido? Aí é que entra em cena o segundo sistema, o tal do eixo HPA. É ele quem assume o comando. Só que essa reação em cadeia hormonal é bem mais lenta, mais deliberada. Começa lá no hipotálamo, que avisa a glândula pituitária, que por sua vez manda ao córtex adrenal liberar o cortisol. É um sistema projetado para resistência, não para velocidade. E o que o cortisol faz exatamente? Basicamente, duas coisas muito úteis para a sobrevivência física. Ele joga mais açúcar, mais glicose no sangue para dar energia e, ao mesmo tempo, reduz inflamações, o que ajudaria muito em casos de ferimentos. E aqui está o grande problema da nossa vida hoje. Essa resposta ao estresse, que era perfeita para fugir de um predador, por exemplo, é totalmente mal adaptada para os nossos estresses modernos, como uma pilha de trabalho. A energia extra da glicose não serve para nada, e ter esse sistema ativado o tempo todo acaba prejudicando nossa imunidade. Esse desajuste, essa ativação constante do sistema de estresse, tem consequências bem sérias. E uma das áreas mais afetadas é o nosso sistema cardiovascular. Para se ter uma ideia do impacto de um estresse agudo e muito intenso, olhem só esse dado. Após o terremoto de 1994 em Los Angeles, as mortes por parada cardíaca aumentaram 5 vezes. Foi um aumento drástico que afetou principalmente os mais velhos. Mas o grande vilão é o estresse crônico, aquele do dia a dia. Ele vai minando o corpo aos poucos. Causa pressão alta que ajuda a formar placas de gordura nas artérias e ainda por cima gera uma inflamação crônica que piora essas placas. É um ciclo vicioso. E falar de estresse e coração nos leva direto a uma das ideias mais famosas dessa área. Aquela história de que ter uma personalidade tipo A aumenta o risco de doenças cardíacas. Será que é isso mesmo? A teoria original era bem direta. De um lado, o tipo A, competitivo, apressado, impaciente, às vezes até hostil. Do outro, o tipo B, mais tranquilo, paciente, relaxado. A ideia era que o pessoal do tipo A tinha uma chance muito maior de ter problemas no coração. No início, lá em 1959, um estudo famoso realmente pareceu confirmar isso. Mas a história dessa teoria é um ótimo exemplo de como a ciência se corrige. Com o tempo, os resultados não se confirmavam, até que em 2012 veio a público uma informação bombástica sobre o financiamento de algumas dessas pesquisas. E o que se descobriu foi um enorme conflito de interesses. Pesquisas financiadas pela indústria do tabaco tinham uma tendência muito maior de encontrar essa ligação entre personalidade e doenças do coração.
Era uma forma, claro, de tentar tirar o foco do cigarro como o verdadeiro culpado. Então, o que a ciência diz hoje? O rótulo geral de tipo A caiu por terra, mas alguns traços específicos, sim, apresentam risco. A hostilidade, por exemplo, que era um dos componentes do tipo A, parece ter uma ligação real. E surgiu um novo padrão, o tipo D, que combina pensamentos negativos com dificuldade de se expressar socialmente. E esse, sim, é um fator de risco. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A gente tem um sistema que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta incrível que salva vidas, mas que, se usado em excesso, vira um risco enorme para a nossa saúde. A grande questão é como a gente aprende a gerenciar esse interruptor. Entender como ele funciona, como vimos aqui, já é, sem dúvida, o primeiro passo.